Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Essa é a nossa 12ª videoaula, a terceira sobre o DMTA. Hoje nós vamos falar a respeito das aplicações dessa técnica. Novamente, essa videoaula tem muitos detalhes e eu peço que vocês a acompanhem com calma. Revejam quantas vezes forem necessárias. Vem comigo estudar. Sobre o DMTA, vamos falar hoje a respeito das aplicações dessa técnica. Vamos começar falando a respeito de termoplásticos, mais especificamente resistência ao impacto. Nessa figura, nós temos na abscissa a temperatura em graus Celsius, na ordenada esquerda o módulo e na ordenada direita a tan delta. Dentro da área gráfica nós podemos observar duas curvas, uma referente a E' e outra a tan delta. Na curva de tan delta nós podemos ver dois picos. E devido à intensidade das perdas de módulo, nós podemos imaginar que esse primeiro pico corresponde a uma relaxação secundária, enquanto esse outro pico corresponde a uma relaxação primária. No caso da relaxação primária, nós estamos falando da TG dessa amostra, que ocorre a 50 graus Celsius, e a relaxação secundária é uma T-beta, que ocorre a menos 80 graus Celsius. A presença dessas relaxações secundárias é muito importante, porque essa relaxação é frequentemente associada com materiais de maior tenacidade, ou seja, materiais com maior resistência ao impacto. Vamos agora analisar um caso um pouco mais complexo, onde duas amostras de um mesmo tipo de polímero, vindas de fontes diferentes, são avaliadas por meio da técnica de DMTA. Nessa figura, na abscissa nós temos a temperatura em graus Celsius, na ordenada esquerda nós temos um módulo e na ordenada direita a tan delta. Dentro da área gráfica nós podemos perceber 4 curvas, duas delas associadas a um material denominado como bom e outras duas associadas a um material denominado como ruim. Para o material bom nós temos uma curva de E' e uma curva de tan delta. O mesmo acontece para o material ruim, onde nós temos uma curva de E' e uma outra de tan delta. Tomando por base a curva de E' para o material bom, fica fácil perceber uma grande queda de módulo aqui e uma queda de módulo menor aqui. Usando o mesmo raciocínio da figura anterior, nós podemos então imaginar que essa é uma relaxação primária, enquanto essa é uma relaxação secundária. Quando nós olhamos então para as curvas de tan delta, é fácil perceber que as relaxações primárias do material bom e do material ruim são muito parecidas. Ou seja, se nós estivéssemos usando um equipamento de DSC, esses materiais pareceriam similares, ou até mesmo idênticos. Por outro lado, o DMTA nos permite analisar relaxações sub-TG. E quando nós fazemos isso, é fácil perceber que existe uma diferença significativa entre as relaxações secundárias observadas para o material bom e para o material ruim. A T-beta do material bom é muito maior que a T-beta do material ruim. E essa menor área do pico de T-beta associada ao material ruim indica uma menor capacidade de amortecimento desse material em temperaturas menores que a TG. Ou seja, ele não terá uma resistência ao impacto tão boa quanto a do outro material. E antes dos artefatos estarem prontos, isso só pode ser observado por meio da técnica de DMTA. Agora vamos pensar a respeito da faixa de trabalho a qual os materiais serão submetidos. Quando nós pensamos em faixa de trabalho, nós estamos falando da faixa de temperatura aonde o material sob análise deve apresentar determinadas características. Nesse caso em particular, nós estamos interessados em resistência mecânica e rigidez. E o material sob análise é um policarbonato.
Como nós queremos que esse material seja resistente e rígido, nós devemos indicar, a partir dos resultados de DMTA aqui apresentados, que a faixa de trabalho desse material é abaixo da temperatura de transição vítrea, onde as interações intermoleculares serão mais fortes e o material apresentará as características desejadas de resistência e de rigidez. Imaginemos agora que nós queremos um material que seja tenaz e rígido, ou seja, queremos que o material apresente alguma resistência ao impacto. E tomemos como exemplo uma amostra de epóxi. Reparem que esse material apresenta uma T-alfa, referente à temperatura de transição vítrea, e também apresenta uma T-beta, referente a relaxações secundárias sub-Tg. Como nós discutimos anteriormente, a presença dessa T-beta aumenta a resistência ao impacto desse material, ou seja, o torna mais tenaz. Portanto, a faixa de trabalho para esse material é entre a T-beta e a T-alfa do mesmo, condição na qual esse material vai operar de forma rígida e tenaz. Pensemos agora em um material que deve apresentar alguma elasticidade. Para isso, vamos analisar o caso de uma amostra de polipropileno. É bastante simples imaginar que essa amostra de polipropileno não vai apresentar elongação tão elevada quanto uma amostra de um material elastomérico clássico. Ainda assim, esse material pode apresentar alguma elasticidade em determinada condição de trabalho. Quando nós observamos os resultados da análise de DMTA para esse material, nós podemos perceber a existência de duas relaxações. Essas duas relaxações são primárias e estão associadas à temperatura de transição vítrea da nossa amostra e à fusão dos primeiros cristais. Esses primeiros cristais são materiais mais imperfeitos que a média dos cristais presentes, assim como eles são mais imperfeitos, eles são os mais frágeis e, consequentemente, os primeiros a fundir. Essa é uma fase cristalina meta-estável. E se nós garantirmos a faixa de trabalho entre a TG e a TM dessas fases metaestáveis, nós poderemos garantir que o nosso artefato se comportará de forma elástica. O DMTA também pode ser utilizado para avaliações de cristalinidade das nossas amostras e de massa molar média desses materiais. Primeiro vamos pensar no material semicristalino. Para os materiais poliméricos semicristalinos, à medida em que a cristalinidade aumenta, o módulo aumenta. Isso vai acontecer porque o aumento da cristalinidade nesses materiais produzirá um aumento no número de reticulações de natureza física dentro dessa amostra, o que leva ao aumento do módulo elástico observado. Quando nós avaliamos um material amorfo, à medida que a massa molar média desse material aumenta, nós percebemos um deslocamento das temperaturas de fusão para valores de temperatura maiores e um aumento da extensão do platô borrachoso. Isso ocorre porque, à medida em que a massa molar aumenta, aumenta também o número de emaranhamentos, tornando necessária cada vez maiores quantidades de energia ou de temperatura para a fusão dessa amostra. E quanto maior a temperatura necessária para a fusão das nossas amostras, maior será o platô borrachoso. Vamos falar um pouco agora a respeito da cura de materiais termorrígidos. Essa figura mostra na abscissa a temperatura a graus Celsius, na ordenada esquerda a tan delta e na ordenada direita a viscosidade complexa do material. Dentro da área gráfica nós temos uma curva referente à viscosidade complexa do material e uma segunda curva referente à tan delta desse material.
A curva da viscosidade complexa nos mostra que, à medida em que a temperatura aumenta, a viscosidade cai, até que em determinado momento essa viscosidade atinge um valor mínimo. Essa é a condição de maior fluidez do material. Reparem que nessa condição nós temos o máximo do pico de tan delta, e a partir desse máximo ele cai, indicando um enrijecimento desse material. Por sua vez, a viscosidade começa a aumentar, e logo após a viscosidade mínima, nós temos um outro ponto marcado que corresponde à gelificação dessa amostra. Esse é o ponto de formação de uma rede tridimensional, a partir do qual a viscosidade desse material tende ao infinito. Antes disso, a amostra atinge uma outra condição denominada vitrificação. Na vitrificação, o material é rígido o suficiente para suportar o próprio peso. Em outras palavras, o material pode ser desmoldado, ou, no caso em que nós estamos avaliando, referente ao cozimento de uma massa de bolo, esse é o ponto a partir do qual o forno pode ser aberto sem que o bolo sole. Mas e no caso de um material polimérico clássico, como por exemplo uma resina epóxi? Essa figura nos mostra a temperatura na abscissa. Dentro da área gráfica nós temos 3 curvas, E', E2' e a viscosidade complexa. Como no caso anterior, à medida em que a temperatura aumenta, a viscosidade complexa da nossa amostra diminui até atingir um valor de viscosidade mínimo, situação de maior fluidez para esse material. A partir desse ponto, a viscosidade complexa começa a aumentar, até que a gelificação é atingida, que é a condição na qual a rede tridimensional começa a se formar. Reparem que, quando nós olhamos para as curvas de E2' e E', a gelificação corresponde à situação na qual há uma inversão da posição dessas duas linhas. Ou seja, E' supera E2'. Em outras palavras, ultrapassamos o pico de tan delta. Com o aumento da temperatura, a viscosidade continua a aumentar até que nós atingimos a vitrificação da nossa amostra, condição a partir da qual a mesma pode ser desmoldada, uma vez que a amostra já suporta o seu próprio peso. Mas quando eu posso, de verdade, desmoldar essa minha amostra sem prejuízo dimensional? Para isso nós devemos avaliar a pós-cura. Quando nós olhamos para essa figura, nós vemos na abscissa a temperatura em graus Celsius e na ordenada tan delta e fluxo de calor. Esses são os resultados de DSC, enquanto esses são os de DMTA. O DSC nos permite observar a temperatura de transição vítrea da nossa amostra, quando nós avaliamos o nosso material na condição de 0 hora de forno, ou seja, esse é o material que seguirá para o forno. É interessante observar ainda no DSC que após 1 hora de forno não é possível mais detectar a transição vítrea da nossa amostra, mas nós não podemos afirmar que a cura se completou. Então o tradicional é deixar esse material dentro do forno por mais tempo, 2, 3, 4, 5, às vezes até 8 horas. Mas vamos observar o material sob um outro foco, agora com base no DMTA. Essa é a curva DMTA tan delta do material que seguiu para o forno, e nós podemos ver com facilidade que após 1 hora de forno ocorreu um deslocamento significativo da posição desse pico de tan delta. 1 hora extra de forno desloca esse pico de tan delta um pouco mais para a direita. Contudo, o tempo adicional de forno não produz mais mudanças no pico de tan delta, indicando que o processo de cura terminou ao redor de 2 horas de forno e que as outras 6 horas utilizadas foram desperdício de equipamento, tempo e energia, ou seja, jogamos dinheiro fora.
Mais uma vez, vale destacar que esse tipo de análise só é possível com o DMTA. O DSC, por mais útil e interessante que seja, não consegue, por uma questão de menor sensibilidade, acompanhar as pequenas variações associadas a esse processo de pós-cura. Ou seja, em comparação com o DMTA, o DSC vai fornecer menos informação. Vamos falar mais um pouco sobre o grau de reticulação de materiais termorrígidos. Esse gráfico nos mostra na abscissa a temperatura, na ordenada o módulo elástico. E nós podemos observar que, à medida em que o grau de reticulação da minha amostra polimérica aumenta, eu vou perceber também um aumento da temperatura de transição vítrea desse material. Ou seja, esse material enrijece. À medida em que o grau de reticulação aumenta, eu vou precisar de temperaturas cada vez maiores para ultrapassar a temperatura de transição vítrea do meu material ou da minha amostra. É também bastante nítido que, à medida em que o grau de reticulação aumenta, o platô borrachoso da minha amostra também aumenta, ou seja, o módulo associado a esse material sobe, porque nós estamos aumentando o número de reticulações, no caso de natureza química, no meio dessa amostra polimérica. E por último, nós podemos perceber que a temperatura de fusão dos nossos materiais deixa de existir. Ou seja, nós chegamos na condição clássica de definição de uma amostra termorrígida, ou seja, um material que é insolúvel e não funde. Vamos falar agora sobre misturas poliméricas. Imagine esse caso onde nós temos um polímero A e um polímero B. As temperaturas de transição vítrea desses materiais podem ser determinadas pelo DMTA, nesse caso em particular, usando as curvas de Ellingham. E é fácil perceber que a temperatura de transição vítrea do material A é bastante diferente da temperatura de transição vítrea do material B. A mistura dos materiais A e B pode produzir dois tipos distintos de respostas. Na primeira delas, nós observamos a presença de ambas as TGs, a TG do polímero A e a TG do polímero B. Isso ocorre quando nós estamos lidando com copolímeros em bloco, enxertos copoliméricos e com misturas immiscíveis. Nós também podemos observar, num outro caso, a existência de uma única temperatura de transição vítrea. Isso vai acontecer quando nós estivermos estudando copolímeros aleatórios ou misturas miscíveis. Em ambos os casos, a posição exata da temperatura de transição vítrea vai depender da concentração de A e de B nesse copolímero aleatório ou nessa mistura miscível. Vamos pensar agora a respeito de misturas immiscíveis com temperaturas de transição vítreas próximas. Primeiro vamos observar o caso isolado do polímero A e do polímero B. Esses polímeros são testados em diferentes frequências. 1, 10, 30 e 60 Hz. Reparem que esses materiais se comportam de forma distinta quando solicitados em diferentes frequências. Enquanto que o polímero A apresenta um deslocamento dos picos de tan-delta menor que os observados para o polímero B. Isso é decorrente das diferenças entre esses materiais. Como são materiais diferentes, essas amostras vão responder de forma diferente ao aumento da frequência no teste. Em outras palavras, o polímero A resiste menos às variações de frequência do que o polímero B. Pensemos então numa mistura do polímero A e B, estudada sob diferentes frequências. 1, 10, 30 e 60 Hz. Na menor frequência, nós observamos apenas um pico de tan-delta, então nós não podemos afirmar que se trata de uma mistura miscível ou immiscível. Entretanto, com o aumento da frequência aplicada, nós percebemos um deslocamento cada vez maior desses picos, o que comprova a natureza immiscível desses materiais. Por hoje terminamos. Muito obrigado pela atenção e até a nossa próxima videoaula.